A Daiane e eu temos um recadinho para dar para você aqui no Leitura de Ouvido. Temos muitas ideias para modernizar o podcast, mas para isso a gente precisa da sua ajuda. E o caminho é o financiamento coletivo. Então entre em apoia.se/leitura de ouvido que você pode participar do nosso financiamento contínuo lá mensal. Assim você vai apoiar muito a literatura e o nosso trabalho que a gente ama fazer. E tem também algumas recompensas para quem estiver com a gente mensalmente neste apoio. O Leitura de Ouvido é feito por nós dois apenas, né? Então é um trabalho muito árduo que a gente coloca muito tempo e dedicação em cima. E com seu apoio a gente vai poder continuar e ainda melhorar o nosso podcast. Entra em apoia.se/leitura de ouvido e vem com a gente para essa jornada de herói. Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. As almas sensíveis dos artistas, pintores, escultores e escritores foram as que Howard Phillips Lovecraft mais preferiu para vislumbrar a existência em sonhos ou em excessos de delírio. Dessa mistura de horror e ficção científica, conheça esse conto de Lovecraft, A Árvore. Boa leitura! A Árvore, por Howard Phillips Lovecraft. Tradução de K. Ak Kim, Victor Chagas. Em uma ladeira verdejante do Monte Mênalo, na Arcádia, ergue-se um pequeno bosque de oliveiras nas imediações das ruínas de uma casa de campo. Perto há um túmulo outrora belo, com as esculturas mais sublimes, mas agora tão abandonado quanto a casa. Em uma das extremidades daquele túmulo, suas curiosas raízes deslocando-se entre os blocos de mármore pan-helênico, manchados pelo tempo, cresce uma excepcionalmente grande oliveira de forma estranhamente repugnante. Tão semelhante a um homem grotesco, ou a um corpo humano deformado pela morte, que o povo do interior tem medo de passar próximo a ela à noite, quando a lua brilha debilmente através dos galhos tortos. O Monte Mênalo é um dos abrigos preferidos do temível Pan, cujas estranhas companhias são muitas, e os caipiras humildes acreditam que a árvore deve ter algum medonho parentesco com estes misteriosos faunos. Mas um velho apicultor que mora na cabana vizinha me contou uma história diferente. Muitos anos atrás, quando a casa da encosta era nova e resplandecente, lá dentro moravam os 2 escultores, Kalos e Musíades. De Lídia a Neápole, a beleza de seu trabalho era apreciada, e ninguém ousava dizer que um excedia o outro em talento. O Hermes de Kalos se erguia em um relicário de mármore em Corinto, e a Palas de Musíades sobrepujou um pilar em Atenas próximo ao Párthenon. Todos os homens rendiam homenagens a Kalos e Musíades, e se maravilhavam por nenhuma sombra de inveja artística ter esfriado o calor de sua amizade fraternal. Mas embora Kalos e Musíades vivessem em indissolúvel harmonia, suas naturezas não eram semelhantes. Enquanto Musíades festejava noite adentro em meio à algazarra de Tegea, saios, permanecia em casa, longe da vista de seus escravos nos recessos serenos do bosque de oliveiras. Lá, ele meditava sobre as visões que enchiam sua mente, e lá arquitetava as formas estéticas que mais tarde se tornariam imortais no mármore exultante. O povo, ocioso de fato, dizia que Kalos conversava com os espíritos do bosque, e que as estátuas dele eram apenas imagens dos faunos e dríades que ele encontrava ali, pois ele não concebia suas obras a partir de nenhum modelo vivo. Tão famosos eram Kalos e Musíades que ninguém se espantou quando o tirano de Siracusa enviou-lhes representantes para falar da cara estátua de Tyche, que ele havia planejado para a sua cidade. De grande, colossal e hábil trabalho artesanal, a estátua deveria ser, já que estava destinada a se tornar um prodígio da nação e um destino turístico para viajantes.
Seria exaltado além da imaginação aquele cuja obra conquistasse boa aceitação, e para esta honraria foram convidados a competir Calos e Musíades. O amor fraterno dos dois era bem conhecido, e o tirano ardiloso propôs que cada um, ao invés de esconder a obra do outro, deveria oferecer ajuda e conselho. Esta caridade produziria 2 imagens de inaudita beleza, dentre as quais a mais aclamada eclipsaria até mesmo os sonhos dos poetas. Com alegria, os escultores aceitaram a oferta do tirano, de modo que nos dias que se seguiram, os escravos de ambos ouviram o sopro incessante dos cinzéis. Nem Calos nem Musíades escondiam a obra um do outro, mas reservavam a visão geral apenas para si. Com exceção deles próprios, nenhum olho contemplava as 2 figuras divinas, libertas pelo sopro talentoso nos blocos ásperos que os tinham encarcerado desde que o mundo surgira. À noite, como de antanho, Musíades buscava os salões de banquetes de Tegea, enquanto Calos vagava sozinho no bosque de oliveiras. Mas conforme o tempo passava, os homens observavam uma carência de alegria na outrora faiscante Musíades. Era estranho. Eles se admiravam de como a depressão podia arrebatar uma pessoa assim com tanta chance de ganhar a maior recompensa oferecida pelo mundo da arte. Muitos meses se passaram e ainda na face azeda de Musíades não havia vestígio de que a situação pudesse melhorar. Então, um dia, Musíades falou da enfermidade de Calos, depois do que ninguém mais se espantou com sua tristeza novamente, uma vez que o vínculo dos 2 escultores era conhecido por ser profundo e sagrado. Subsequentemente, muitos foram visitar Calos e realmente notaram a palidez de seu rosto, mas havia em torno dele uma serenidade feliz que fazia seu olhar mais mágico que o olhar de Musíades, o qual parecia claramente distraído, sob apreensão, e que em sua avidez deixara de lado todos os escravos para alimentar e cuidar ele próprio do amigo. Escondido atrás de pesadas cortinas estavam as 2 figuras inacabadas de Tish, pouco tocadas nos últimos tempos pelo pobre homem doente e seu fiel assistente. Como Calos ficasse inexplicavelmente mais e mais fraco, a despeito do que lhe ministravam os médicos aturdidos e seu assíduo amigo, ele desejou ser, de vez em quando, levado ao bosque que ele tanto amava. Lá ele pedia para que fosse deixado só, como se desejasse falar com coisas invisíveis. Musíades sempre atendia aos pedidos dele. Conquanto seus olhos se enchessem de lágrimas, a hipótese de que Calos pudesse querer mais aos faunos e às dríades que a ele. O fim, afinal, se aproximava. E Calos discursou a respeito das coisas que há além desta vida. Musíades, soluçante, prometeu-lhe um sepulcro mais amável que a tumba de Mausolo. Mas Calos lhe pediu que não falasse mais das glórias do mármore. A mente do pobre moribundo estava obcecada por um único desejo: que a lenha de determinadas oliveiras no bosque fosse enterrada junto à sua sepultura, próximo à sua cabeça. Em uma noite, sentado sozinho na escuridão do bosque de oliveiras, Calos morreu. Indescritivelmente belo era o mármore de seu sepulcro que o dedicado Musíades entalhou para o amado amigo. Ninguém além do próprio Calos poderia ter modelado tais baixos relevos em que foram exibidos todos os esplendores de Elísio. Também Musíades não falhou em enterrar próxima à cabeça de Calos alguns galhos das oliveiras do bosque. Conforme os primeiros arroubos de pesar de Musíades foram dando lugar à resignação, ele avançou diligentemente em sua figura de Tish. Toda a honra era sua agora, uma vez que o tirano de Siracusa não teria interesse na obra de nenhum outro artista, exceto ele ou Calos.
Sua tarefa se revelou um alívio para suas dores, e ele trabalhou duro, continuamente, cada dia mais, esquivando-se das algazarras que antes apreciava. Enquanto isso, passava as noites ao lado do túmulo do amigo, onde uma jovem oliveira brotava perto da cabeça do adormecido. Tão veloz era o brotar desta árvore e tão estranha era sua forma que todos os que a viam exclamavam surpresos, e Musíades parecia, ao mesmo tempo, fascinado e avesso. 3 anos depois da morte de Calos, Musíades despachou um mensageiro ao tirano, e comentou-se na ágora de Tegea que a magnífica estátua estava terminada. Por esta época, a árvore junto ao túmulo tinha atingido proporções surpreendentes, excedendo todas as outras árvores de seu tipo e dirigindo um galho extraordinariamente pesado sobre o apartamento no qual Musíades trabalhava. Tantos eram os visitantes que vinham para ver a prodigiosa árvore, quanto os que vinham admirar a arte do escultor, de forma que Musíades raramente ficava só. Mas ele não ligava para a multidão de hóspedes. Na verdade, ele parecia ter receio de ficar só agora que o trabalho absorvedor estava concluído. O vento árido da montanha, suspirando através do bosque de oliveiras e da árvore túmulo, tinha um modo sinistro de formar sons vagamente articulados. O céu estava escuro na noite em que os emissários do tirano chegaram a Tegea. Definitivamente sabia-se que eles haviam vindo para carregar a grande imagem de Tish e trazer honra eterna a Musíades. Então a recepção que eles tiveram de Próxeno foi de grande entusiasmo. À medida que a noite convertia-se gradativamente em uma violenta ventania que cairia sobre o espinhaço de Mênalo, os homens da distante Siracusa se rejubilaram por poderem descansar sãos e salvos na cidade. Eles falaram de seu ilustre tirano e do esplendor de sua capital e exultaram de glórias à estátua em que Musíades havia trabalhado para ele. E então os homens de Tegea discorreram acerca da bondade de Musíades e de seu pesado fardo da morte do amigo e de como nem mesmo as láureas da arte que estavam por vir poderiam consolá-lo na ausência de Calos, a quem os lauréis deveriam caber mais propriamente. Da árvore que cresceu junto ao túmulo, próxima à cabeça de Calos, eles também falaram. O vento guinchou mais horrivelmente, e tanto siracusanos quanto arcadianos rezaram para Elmo. No raiar do dia, o Proxenoi conduziu os mensageiros do tirano ladeira acima até a residência do escultor. Mas o vento noturno fizera algumas coisas estranhas. Os gritos dos escravos sobressaíam em uma cena de desolação e não se erguiam mais em meio ao bosque das oliveiras, as colunatas daquele vasto corredor em que Musíades sonhara e trabalhara. Solitários e abalados restavam humildes pátios e as mais fracas paredes, pois sobre o suntuoso magnífico periestilo desabara o pesado e vacilante galho da estranha nova árvore, reduzindo o majestoso poema em mármore de perfeição ímpar a um punhado de horrendas ruínas. Estrangeiros e tegeanos ficaram espantados, olhando dos destroços para a grande e sinistra árvore cujo aspecto era tão misteriosamente humano e cujas raízes se estenderam tão estranhamente ao esculpido sepulcro de Calos. E o medo e a consternação aumentaram quando eles procuraram o apartamento desmoronado, pois do gentil Musíades e da sua maravilhosamente modelada imagem de Tish, nenhuma pista pôde ser descoberta. Em meio a tão estupenda ruína, só o caos é capaz de habitar, e os representantes de ambas as cidades abandonaram o local desapontados. Siracusanos porque não tinham nenhuma estátua para levar para casa. Tegeanos porque não tinham nenhum artista a coroar. No entanto, os siracusanos obtiveram mais tarde uma esplêndida estátua de Atenas. E os tegeanos se consolaram erguendo na ágora um templo de mármore em comemoração aos dons, às virtudes e à devoção fraterna de Musíades.
mas o bosque de oliveiras ainda está lá, como também a árvore que cresce sob o túmulo de Kalos, e o velho apicultor me contou que de quando em quando uns galhos sussurram um para o outro com o vento noturno, dizendo repetidas vezes uma após a outra: Oida, Oida, eu sei, eu sei. Este texto foi traduzido para o português por K. Ak Kim, contoaberto.org. Chegamos ao fim deste Leitura de Ouvido. Se você gostou, deixe sua avaliação na Apple Podcasts ou siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga também o @Leitura de Ouvido no Instagram e Facebook. Quer anunciar ou propor alguma parceria? Converse com a gente pelo e-mail leituradeouvido@gmail.com e a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Dayana Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piaseschi. Esta é uma produção da Roca Studios.